Graça e paz, queridos. Tudo bom com vocês? Estamos alegres, né? Mais uma vez, poder participar com você de uma palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, né? Hoje, nossos vídeos agora serão vídeos mais objetivos, com duração menores, para que você também possa ver mais de um, tá? Participe, se inscreva no nosso canal, Filhos Primogênitos. Também temos o podcast, né? No Spotify, Filhos Primogênitos também. E de vez em quando temos colocado aí algumas coisas relacionadas à palavra de Deus. Temos um WhatsApp também, de um grupo, né? E tem sido colocado no Facebook, não é isso, meu amor? E aí tem sido uma benção. Bem? Graça e paz, não é mais um momento, né? Momento da graça, do favor imerecido de Deus. Vamos estar falando hoje sobre arrependimento, né? As pessoas confundem muito arrependimento com remorso. Hoje muito se é falado sobre remorso, né? Mas pouco se entende do que é realmente arrependimento, né? Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem percebido, né, em algumas postagens que a gente tem feito, que as pessoas... que algo foi inserido no Evangelho muito complicado, né? O que foi inserido no Evangelho? Uma abordagem ao pecador, não é, através do confronto, o confronto do pecado. E a gente para analisar, né, o que Jesus, a forma como Jesus abordava os pecadores, né? A forma como ele se relacionava com os pecadores, a ponto de sentar com ele, a ponto de fazer uma refeição com eles, porque para isso, para o judeu, não é? Ele fazer uma refeição com alguém era algo de muito íntimo, não é? Um judeu não se sentava para comer com qualquer um, não é? Verdade. E Jesus foi criticado justamente por isso, porque ele estava onde estavam os pecadores, né? Ele chega a dizer que ele não veio para os justos, veio para os doentes, né? E veio justamente para levá-los ao arrependimento. Aí entra essa palavra arrependimento, as pessoas confundem com confronto. Então, arrependimento não é confrontar o pecador com o seu pecado. E muito menos voltar atrás naquilo que errou. Parece que a palavra arrependimento é voltar atrás, né? Em algo pendente. Em algo pendente, tentar acertar por conta própria. O que na realidade não faz parte desta palavra. Então, quando a gente analisa a forma como Jesus, aliás, Jesus, para não dizer que ele não houve confronto, ele confrontou. Qual foi o confronto de Jesus contra a religiosidade? Jesus confrontou os religiosos, não é? Mas os pecadores, ele era íntimo dos pecadores, não é? Ele andava com os pecadores. E você não vê em momento nenhum, não é, de Jesus confrontando o pecado deles, não é? Mas trazendo eles para perto. Nenhum confronto de pecado aproxima ninguém. Você dizer que uma pessoa está pecando, né, você dizer que para ela que ela vai para o inferno por causa do pecado dela, você só empurra ela para mais longe. A gente estava até comentando, né? Nunca se viu uma geração tão distante de Deus, né? Querendo tanta distância de Deus como vemos hoje. Isso é culpa nossa. Que tipo de evangelho que nós temos pregado? Não é? O evangelho que Jesus pregava atraía as multidões. Não é isso? Agora, por que o evangelho hoje empurra para longe as pessoas de Deus? Será que nós não estamos entendendo a palavra de Deus? Não é? Pode falar, meu amor. Então, não é justamente, porque realmente o evangelho que é anunciado hoje, como se coloca, né, de uma forma até muito rude, parece um evangelho que quer pegar a pessoa e torcer aquela pessoa para que ela, através de atitudes, ou através da palavra, ou através do confronto, como você me colocou,
ela tenha que mudar. Porque a mudança para as pessoas ou para a religião, a mudança é uma prova. Ou seja, a mudança de atitude é uma prova de que a pessoa conheceu o verdadeiro evangelho para a religião, através do poder do ter que fazer alguma coisa. Se isso fosse verdade, existem muitas pessoas que participam de palestras que não tem nada a ver com o evangelho, palestras de bom comportamento, que as pessoas também mudam. Participam de palestras de casais que não tem nada a ver com o evangelho. Claro que o evangelho também fala, né, sobre casamento, sobre casais, sobre família, mas tem pessoas que participam de palestras sobre casais que não tem nada a ver com o evangelho e também mudam. Então isso é evangelho? Quer dizer que o evangelho agora é comparado ao que o homem hoje, né, que é ele muito ensinado, ele consegue fazer. Então não é isso. Aí a gente vê um evangelho pregado assim, né, o confronto, né, precisamos confrontar o pecado. Não amamos o pecador, mas confrontamos o pecado. Gente, o pecado é terrível. Ninguém está aqui defendendo o pecado. Ele é tão terrível que precisou o Filho de Deus vir e sofrer a condenação dele, de tão terrível que ele é. Porque não havia, é impossível para o homem se salvar. É impossível, através de bom comportamento, ele alcançar a salvação. Não é? Por quê? Porque quando Jesus pregava as multidões, lá no Sermão da Montanha, quando ele encerra o sermão, ele diz: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não é? Então, pensa o nível de perfeição para poder se chegar a Deus. Seria para nós impossível. Né? Aí, por outro lado, você pega um evangelho seguinte: confronta-se o pecado, né? Expõe o que é o pecado, porque eu acho que 100% das pessoas sabem o que é certo e o que é errado, porque isso já nasce na consciência. Isso é da natureza, né? Da natureza humana. Conhecimento. É o conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, todo mundo já nasce. Uma criança, quando ela vai fazer uma arte, ela faz escondido. Quem contou para essa criança que aquilo ali não pode ser feito? Não pode ser feito, justamente. Não é? Então, ela já nasce com essa tendência do certo e do errado. Agora, o evangelho é isso? É mostrar o que é errado? É confrontar o pecador com o que é errado? Né? A princípio, nós já vemos que a palavra evangelho significa boa notícia. Eu confrontar um pecado de um pecador é eu dar uma boa notícia para ele? De forma nenhuma, né? Porque isso ele já sabe. Ele é confrontado, né, dia a dia. E é muito simples. Imaginar que Deus faria isso, né? Deus promoveria o plano da salvação através do confronto. É muito simples. Você, quando você está fazendo algo e você é confrontado naquilo que você está fazendo. A esposa, por exemplo, né? O esposo está lá fazendo as tarefas domésticas. Vamos supor. Está passando um pano no chão. Né? Você acusar, você apontar, você criticar aquilo que a pessoa está fazendo. Aquilo vai trazer benefício. Soa bem ao ouvido, né, daquele que está ouvindo? De jeito nenhum. Todo mundo recebe uma crítica assim, né? Aí muito se diz crítica construtiva, né? Mas é crítica, não deixa de ser crítica, né? Ninguém faz uma crítica para destruir, faz uma crítica, né, aparentemente para tentar melhorar. Mas a pessoa que recebeu a crítica, ela aceita bem? Não aceita. Não aceita porque também aí tem outros fatores, inclusive a justiça própria, né? Uhum. Então, a pessoa não aceita aquilo de bom grado. Não existe esse tipo de coisa. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre esse arrependimento e remorso, né, que você tem colocado aqui. E aquela vez, quando a gente estava, né, conversando sobre isso, eu achei muito, muito forte, porque são coisas que às vezes as pessoas no dia a dia não sabem diferenciar o que é o arrependimento e o que é o remorso. Né? O arrependimento existe um fundamento muito bom. O remorso, ele existe algo que pode ser destacado. Né? Então a pessoa pode saber ali exatamente o que está sentindo. Se ele está sentindo um arrependimento ou
um remorso. Né? Gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho. Remorso foi o que Judas sentiu. Não é? Ele sentiu tristeza pelo que ele tinha cometido, né? A traição que ele executou contra Cristo, a ponto de tirar a sua própria vida. Né? A Bíblia diz que essa é a tristeza do mundo, é o remorso. Né? Agora, o que é arrependimento? Tem um versículo, leia aí pra gente, que é o 2 Coríntios? Sim. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, como que Deus, né, deixaria um evangelho para ser pregado com confronto, sem produzir morte? Não tem como. Não existe. O que hoje muita gente prega o evangelho, ou se não, né, beira aí a 90% do que se é dito de pregação de evangelho, né, que se usa o confronto, se diz o quê? Não, que a pessoa, né, vai ouvir aquilo, é como se fosse um medo, tipo assim, eu mostro para ela o que é errado e digo para ela, ó, se você cometer, você vai para o inferno. Se você permanecer nesse erro, você vai para o inferno. Isso é um confronto. É. E o incrível, amor, é que as pessoas falam sobre esse confronto, falam sobre essa mudança, confronta quem diz ao contrário, mas será que elas também não erram? Então fica aí uma pergunta no ar, né? Parece que quando eu penso o seguinte, para me dizer que alguém precisa provar que mudou através de alguma atitude, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser essa pessoa perfeita. Perfeito. E será que existe alguém nesse mundo perfeito? Se Deus fosse olhar para a perfeição humana, estaríamos todos condenados. Exatamente. Porque no mesmo sermão da montanha que Jesus disse que ele não veio, né, para extinguir a lei, mas veio para cumprir a lei, não é? Uhum. No que ele disse ali, o que ele disse? Que ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Tudo que era para ser cumprido, ele cumpriu. Por isso que ele não tem pecado. Não é? E quando nós estamos nele, nós recebemos essa justiça dele. Agora, como que Deus agora lida com o pecado? Por quê? Porque se Deus, né, lá em Hebreus 10:17 diz que ele jamais, aquele que crê, né, recebe o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que, né, Deus diz lá, palavra de Deus para a nova aliança, né, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Jamais. Essa é a promessa que Deus fez, né? Se você ler versículos para frente, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele fez essa promessa com um juramento, não é? Tem Jesus como fiador dessa aliança e o testemunho do Espírito Santo. Então, é infalível a palavra dele. Ele não vai voltar atrás, ele não se lembra. Como que eu confronto um pecador lembrando ele do pecado? Se Deus não se lembra. É justamente, né, o que você colocou aqui, ó, Hebreus 10:17. Né? Também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades para sempre. Você vê que Deus faz questão de colocar pecado e iniquidade. Iniquidade nós sabemos, né, que é a natureza adâmica. Que herdamos. Então Deus faz questão de colocar isso aqui. E quando ele faz essa promessa, e né, como você colocou, que temos, né, Cristo como fiador, temos o Espírito Santo zelando por essa promessa, quando nós dizemos para alguém que a pessoa tem que não pecar, porque quando ele peca ele está desagradando a Deus, nós estamos simplesmente dizendo que aquilo que Deus acabou de falar aqui é mentira. E é isso que as pessoas não conseguem enxergar. Vamos dizer, a religião que tem sido anunciada aí, porque o evangelho é assim, assado, não conseguem ver isso aqui. Parece que realmente é o que 2 Coríntios 4:4 fala sobre o véu.
É uma coisa impressionante, porque Deus diz que não vai se lembrar mais. E a pessoa diz que ela não pode pecar porque Deus está vendo. Ou seja, é como se chamasse Deus de mentiroso. É impressionante essa situação. Quando a gente fala isso, parece que dá a impressão que nós estamos defendendo o pecado. Não é? Mas nós estamos defendendo a palavra de Deus. É diferente. Nós estamos defendendo a promessa que Deus fez. Agora, o fato dele não se lembrar, não é? E a presença do Espírito Santo, porque ali em Hebreus 10, do 12 em diante, vai dizer que o Espírito Santo, né, é aquele que vai imprimir no nosso coração os seus mandamentos. Então agora não é mais letras em pedra, como foi dado a Moisés, não é? Justamente. São o quê? São mandamentos no coração, não é? Agora não é mais um confronto. A lei é um confronto, não é? Mas o evangelho é o quê? Boa notícia. Agora, nós temos que entender o seguinte: foi Cristo que deu, não é, o que era o evangelho na sua totalidade, porque até Paulo, nem os 12 discípulos tinham noção da totalidade do que era o evangelho, né? E Jesus, na visão que Paulo teve, recebeu a instrução desse evangelho na sua totalidade. E agora Deus, né, Jesus diz para Paulo o que é, e Paulo passa isso às igrejas, né? Então aqui, vamos ler aqui, que a igreja chama de confronto. Olha o que Jesus disse para Paulo, né? E Paulo agora transmite a Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O que você leu aí? Que a tristeza do mundo produz morte, não é isso? 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar. Exato. Mas a do mundo produz morte. Então vamos ver o que produz morte. 2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Não foi a lei cerimonial. Não. Né? Não foi a lei do sacrifício de animais. Quais foram, né, os mandamentos? O que foi gravado em pedras? Os 10 mandamentos. Justamente. Olha o que Paulo chama os 10 mandamentos. Se o ministério de morte, que são os 10 mandamentos, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, desceu do monte Sinai, por causa da glória do seu rosto, ainda que remanescente, ou seja, uma glória que ia se apagando, não é? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então aqui ele fez uma separação. 10 mandamentos, confronto, ministério de morte. Então ele diz o quê? Que o ministério do Espírito, ou seja, o que o Espírito Santo vai convencer o homem, não é, de que o pecado faz mal para ele, não faz mais mal para Deus, porque Jesus anulou essa separação através do seu sangue, não é? E a igreja continua insistindo, né, que o pecado faz separação, e não faz. Por que não faz? Porque Jesus levou sobre si o pecado da humanidade. Agora a gente precisa contar isso para o mundo. Sim. Só que a igreja está contando o quê? Está contando ministério de morte. Está apontando o ministério de morte. Que produz o quê? Morte. Morte. É interessante você colocar essas palavras, porque o que a gente ouve das pessoas é o seguinte: então quer dizer que a partir desse momento, quando aceitei Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso matar, posso adulterar, posso... Aonde que está sendo anunciado isso? Eu acho engraçado. Isso aí parece uma represa que a pessoa tem dentro. Sinceramente, eu julgo dessa forma. Parece que a pessoa tem vontade, tá? E quando você anuncia que isso não vai mais ter problema diante de Deus, parece que é o que ela quer fazer. Ela só não faz porque está sendo impedida pela lei. E aí quando você diz isso, por que as pessoas falam assim, olha que maravilha, quer dizer que agora eu posso escolher de verdade
Em vez de eu pecar, eu posso eu não pecar. E eu não vou ter que fazer força. É essa a maravilha do Evangelho. É você não fazer força para não pecar. É você ter aquilo como liberdade para escolher. É como você chegar numa banca, né, de uma feira e quer comprar tomate, você escolhe o que você quer. Você não é obrigado a levar um. Você pega o que você quer, você escolhe. É assim o Evangelho. Ele te dá a liberdade para escolher. De escolher. Então parece que quando a gente anuncia, né, eu tenho visto você colocar isso, parece que as pessoas olham e pensam assim, não, então quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser. Não está sendo anunciado isso. Está sendo anunciado que o Evangelho te dá autoridade, poder, faz você assumir verdadeiramente o seu lugar no reino de Deus para você escolher. E as pessoas acham que agora é hipergraça. Não existe hipergraça. A graça é muito mais do que isso. Superabundante. É verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça. Então, você vê que aqui Paulo deixa claro, né, para a igreja de Corinto que o ministério de morte, não é? O ministério do Espírito tem muito maior glória. Aí o 9 ele diz, porque se o ministério da condenação, olha só, o que eles chamam de confronto é ministério de condenação. O que é o ministério? Qual é o ministério da condenação? 10 mandamentos. Só que Jesus ainda elevou o nível desses 10 mandamentos, não é? Deus disse assim, Jesus disse assim, olha, não adulterarás, está escrito. Não adulterarás. Mas eu digo a vocês, aquele que tiver um olhar impuro para uma mulher já adulterou com ela. Né? Não matarás. Aquele que já teve vontade de matar alguém é assassino. Jesus elevou a lei no nível para eles entenderem que precisava de um salvador. Como? Se só o meu pensamento já me condena. Não, ele chega a dizer no Monte das Oliveiras, anunciando para as pessoas assim, sede santo como o vosso Pai é santo. Você já pensou? Ele falou assim, você tem que ser igual ao Pai. É simplesmente... Não existe a mínima possibilidade disso acontecer. É tão impossível, tão impossível. Achar que isso é possível é loucura. Loucura é alguém achar que pode manter a salvação pelo comportamento. Mas quando a gente diz isso, daí, por exemplo, que nós estamos falando, não, tenha mau comportamento mesmo. Faça o que você quiser, porque agora está tudo certo. Né? O detalhe é o seguinte, o pecado não existe mais separação com Deus. Agora, tem consequência, tem luta. Como a gente ouviu o irmão dizendo, quem às vezes erra, que pecado é esse, errar óbvio, a vida dele se torna mais lenta, se torna com mais dificuldade, tudo é um peso maior. Não é? As coisas não dão certo com tanta facilidade. O caminho de Deus é muito mais fácil, é acelerado, é bênção. Nós não estamos dizendo para a pessoa pecar, mas é interessante que como as pessoas entendem isso. Parece que nós estamos falando assim, isso mesmo, vai lá e peca. É impressionante. É o contrário, quando você diz que não pode, né, quando você age pelo confronto, você prega o evangelho, confrontando o pecado se torna mais forte. Que a Bíblia diz, né, a força do pecado é a lei. Que lei é essa? 10 mandamentos. E se a questão de arrependimento fosse confronto, né, as pessoas às vezes conversam, né, falam com a gente, mas a pessoa se arrepende e aí não peca. Uma vez eu conversei sobre isso com um pastor e eu falei com ele, meu amigo, quer dizer que naquilo que você erra, você não erra mais? Quer dizer que naquilo que você peca, você não peca mais? Agora, a partir daquele momento, você se arrependeu, pronto, acabou. Ali você não erra mais? Não, mas aí a pessoa vai tentando, não, peraí, com Deus não existe essa questão. Ou é sim, ou é não. Não existe meio termo. A pessoa tentar poxa, muito bom. Parabéns para você tentar. Só que o tentar não é perfeito. O tentar é errado, né? A partir do momento que você não consegue.
E acabou. Não existe essa questão. Como é impossível, né? Isso aí. Se torna impossível não é ser perfeito e santo como Deus é. O que Deus fez? Qual é o plano da salvação? Qual é a boa notícia? Ele matou essa natureza. Né? Quando a gente crê, o que acontece na hora de que alguém crê? A natureza adâmica está morta, aos olhos de Deus está sepultada em Cristo. Não tem nenhuma condenação para ela. Por quê? Porque ela está sepultada. Qual é a condenação do pecado? A morte. A pessoa já morreu. Jesus já foi no inferno no nosso lugar. Ele já desceu lá, já pagou o preço. Nós éramos lá, era o nosso lugar de encarceramento, não é? E ele foi no nosso lugar. Ele está com a chave da morte e do inferno. Não é? Então, quando a pessoa crê nisso, qual é a beleza do Evangelho? É que agora você está em Cristo, dentro de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, Deus te olha e te vê perfeito. Justamente. Ainda com pecado. Sim, mas é porque Deus está vendo Cristo. Que Deus está vendo Cristo. Agora, o pecado vai permanecer? Não, ele vai saindo naturalmente, sem esforço. É aquilo que nós estávamos conversando, né? Sobre a videira. O galho enxertado. O galho enxertado, como era difícil para entender isso? O galho enxertado hoje é assim. Ele é enxertado, a seiva produzida da videira vai fazer o fruto. Não é o galho que vai produzir o fruto. É a seiva que vai chegar até ele. A chegar até ele vai fazer ele produzir um fruto natural da videira. O galho enxertado pode nem ser de videira, mas ele vai ser enxertado ali para gerar aquilo que a seiva tem. Né? Não é agora ele tem que tentar. O que a gente vê hoje, né, e o que eu tenho notado muito sobre muitos comentários, é que se fala de uma pessoa, quando entra diante da palavra, ela tem que ser renovada. E não é isso. É o que você colocou no início. É uma nova natureza. Não existe essa pessoa que a partir do momento que ela vai conhecendo, ela vai sendo renovada. Não! É instantâneo. É instantâneo, ela tem que morrer. Aí a partir dali, sim, a partir que ela morre, ela está em Cristo. Videira, seiva, é um novo fruto. É assim que acontece. E a gente não vê nenhuma árvore fazendo força para dar fruto. Não. O fruto vem nasce naturalmente, espontaneamente. E aí a pessoa frutifica daquela forma sem ter que fazer força. E isso se torna tão natural que para ela é isso que ela vive. É da natureza dela agora viver isso. Ela não fica assim, eu não posso fazer isso, eu tenho que vigiar naquilo, isso. Não, a natureza dela é diferente. A natureza dela é diferente. Então está enraizado nela. Foi impresso nela. Foi isso que Deus falou que ia fazer. Não é uma força. Agora a pessoa tem que ficar vigiando. Ai, meu Deus, tem que vigiar. Tem que vigiar para não perder a fé. A fé. É isso aí. Vigiar para não perder a fé. Se perder a fé, aí, meu filho, aí abandona tudo. O 9. Porque se o ministério da condenação, que são os 10 mandamentos, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério do Espírito. É o que você está falando, é o nascer espontaneamente. Portanto, na verdade, o que foi outrora? Os 10 mandamentos. Foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Então, o confronto que a igreja hoje está pregando é anunciar os 10 mandamentos. Como se a pessoa fosse salva por cumprir os 10 mandamentos. Os judeus não sabiam os 10 mandamentos? Ai, por que Jesus pregava arrependimento? O que Jesus queria dizer
com arrependimento para eles, que conheciam o que era pecado. Jesus estava anunciando o pecado deles, que já sabia que já tinha. Yeah. Porque conhecia os 10 mandamentos perfeitamente. A igreja hoje... Aí Jesus prega o quê? Arrependimento. Pedro pregou arrependimento. Arrependei-vos. O que é arrependimento? Mudança de pensamento. Isso aí. Mudança de mente. De mente. Não é mudança de comportamento. É. Agora, a mudança de mente vai levar ao bom comportamento? Óbvio. É óbvio. A partir de que a pessoa agora tem a mente de Cristo, o que vai acontecer? Ela vai passar a se comportar da maneira como Cristo gostaria que ela se comportasse. Agora, existe as crianças na fé, não é? Toda pessoa que nasce, verdade, já nasce adulto? Não, de jeito nenhum. Nem não pode. Existe um processo? Certeza. O problema é que a igreja, né, prega um evangelho de confronto, prega ministério de morte, que é os 10 mandamentos, não é? Isso aí. Condiciona a salvação ao cumprimento dos 10 mandamentos e não está condicionada ao cumprimento, está condicionada à fé, ao crer na obra consumada de Cristo, crer que o quê? Que ele já levou todo o nosso pecado, a nossa condenação. Isso salva, né? Uma vez que ele creu, o que aconteceu? Houve uma mudança de mente. Sim. Ele acreditava que a salvação era por guardar os mandamentos. E o que o arrependimento é? Muda a mente de vocês. Porque o bom comportamento baseado em guardar os 10 mandamentos é ministério de morte. Por quê? Porque ele faz parte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o bem da árvore que mata? Não era para matar, né? Tá aqui. Se fosse algo que fosse bom... Não é? Eu obedeci, sou salvo. Isso é ministério de morte. Por quê? Porque é impossível alguém obedecer completamente. Não que a gente sempre cita, não que a lei de Deus. Aí as pessoas saem confundindo tudo, né? Não que a lei de Deus tem nada de errado. Ela é santa. Ela é tão santa que tornou o homem, mostra para o homem a sua incapacidade. É como um espelho que mostra a realidade do seu rosto. Mas tem condição de mudar? Não. Se você tem ruga, ele vai mostrar a tua ruga. Agora tem condição do espelho mudar a sua ruga? Tirar, botar um rostinho mais bonitinho? Não. É isso que a lei faz. A lei nunca foi dada por Deus para transformar ninguém. A lei foi dada por Deus a Moisés para mostrar a condição do homem. E a necessidade que eles tinham e que nós temos de um Salvador. Enquanto esse Salvador não chegou, o que Deus deu para Moisés? O sacrifício de animais. Não é? Então o sangue dos animais fazia o quê? Encobria a transgressão, né, do povo de Israel. E Deus olhava através do sangue de animais e não via iniquidade em Israel. Agora, se o sangue de um animal proporciona a Deus olhar para um pecador e não enxergar o pecado dele, imagina o de Cristo. Então. Agora, só que quando a gente diz que Deus enxerga, existe algo muito perigoso, que a igreja não está se atentando. É porque eu estou dizendo que o sangue de Jesus é insignificante. Não está sendo suficiente para Deus apagar, como apagou, ele disse que apagou. Quando a igreja conta que Deus está olhando e vendo, está chamando Deus de infiel. Jesus. Que ele falhou no plano da salvação, que o sangue de Jesus não está servindo de nada. Olha quanta coisa terrível. É mais terrível do que o próprio pecado em si. Por quê? Porque está usando o ministério de morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que mata, com certeza, para tentar levar alguém a Deus. Agora pensa. Olha como é sério isso. Meu Deus do céu.
É isso aí, meu amor. Senão o vídeo fica... Isso, uma palavra abençoada para o teu coração. Guarda isso. Cuidado com esse ministério de morte. Creia em toda palavra de Deus é santa e inspirada. Toda palavra de Deus é santa e inspirada. Só que precisamos entender aonde nos posicionar na palavra de Deus. Nos posicionamos na morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho, a nova aliança. Foi isso que ele falou, gente. Uma nova aliança. Para que Jesus ia falar que ia deixar uma nova aliança se ninguém ia cumprir ela? Se ninguém ia falar sobre ela? Meu Deus! E essa nova aliança não é só para o dia da ceia. Essa nova aliança não é na hora do apelo. Né? Só se fala nisso na hora do apelo, na hora da Santa Ceia. Será que era só para isso que Jesus queria? Falar sobre a nova aliança? Claro que não. Que Deus te abençoe, né? E nós vamos continuar aí ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Guarde isso. Que Deus abençoe a tua casa, a sua família e que, muito especialmente, a nossa oração é que no teu espírito venha brilhar, né, com esta palavra e que você possa começar a buscar mais sobre o sacrifício de Cristo, essa graça maravilhosa que Ele derramou sobre nós. Amém? Um beijo no coração.